Você já deve ter sentido um medo em algum ponto da sua vida. Isso vendo um filme de terror, uma série, jogando um jogo ou até vendo um vídeo bizarro no YouTube. Todos nós já sentimos medo em algum ponto. Porém, você já se perguntou por quê? Por que que você tem medo? E por que que a gente tem medo de certas coisas e de certas coisas não? Por que que é bem mais normal e aceitável uma pessoa ter medo de uma barata ou uma aranha do que uma pessoa ter medo de um livro ou de um abajur? Bem, é exatamente isso que eu vou explicar hoje. Eu vou explicar por que e como a gente tem medo. E eu vou citar uma série de mídias e obras que eu acho que são bem inovadoras na forma como elas representam o medo. E a gente vai entender um pouquinho também da arte por trás do medo. Medo. O medo ele vem de várias coisas. A principal que pode vir à sua mente pode ser ameaça, quando você não está se sentindo muito seguro, quando você está numa situação de perigo. É óbvio e normal você sentir medo. Um exemplo disso é se um carro estiver vindo na sua direção a 120 km por hora, é óbvio que você vai sentir medo. Se você se encontrar com uma cobra ou um leão, é óbvio que você vai sentir medo, porque você está numa situação de perigo. Porém, imagina comigo, está de madrugada, está se preparando para dormir, porém você sente um pouquinho de sede, você sente a vontade de beber um copo d'água. Você vai em direção ao corredor, vai em direção às escadas, e quando você olha para baixo nas escadas, você se encontra com essa figura. Um pouco assustador, né? Porém, por que que a gente pode considerar isso assustador? Porque não tem uma ameaça óbvia aí. Não é como se essa figura estivesse segurando uma arma ou uma faca apontada para você. Então por que que a gente acha isso assustador? Bem, é porque a gente não tem medo só de ameaça. A gente tem medo de uma coisa a mais, que é um medo primordial nosso. E esse medo é o desconhecido. Quando a gente se encontra em meio do desconhecido, o nosso cérebro não se dá muito bem porque ele não foi feito para isso. A nossa mente não foi feita para lidar com o desconhecido. A gente gosta de entender as coisas. Quanto mais a gente entende, menos medo a gente tem. Quanto menos a gente entende, mais vulnerável a gente fica. Numa situação dessa, você não sabe o que que é essa figura. Você não sabe o que que ela quer. Você não sabe como ela age, você não sabe como lidar com isso. Por isso, você sente medo. A vulnerabilidade do ser humano em meio ao desconhecido, isso é o que causa medo. Como já ficou um pouco óbvio, eu sou uma pessoa que gosta bastante do conceito de terror. Eu sou uma pessoa que consome bastante obras de terror. Não porque eu gosto de sentir medo, mas sim porque eu tenho bastante interesse em ver as maneiras com que o medo e o terror podem ser representados na arte. As maneiras criativas. E é exatamente isso que eu vou citar hoje. Eu vou citar obras que, na minha visão, elas representam o terror de formas criativas e inovadoras, não como a mídia representa. Falando em mídia, eu vou falar um pouco de como a indústria cultural ela estraga a visão das pessoas sobre o gênero de terror. Porque a indústria cultural não é nada menos do que a repetição.
Quando as pessoas veem que algo está dando certo, quando algo é popular, quando algo dá certo, dá dinheiro, elas vão ter a tendência a repetir aquilo e não vão tentar inovar e criar novos conceitos a partir delas mesmas. Um exemplo disso é o filme da Freira, que é um filme que é extremamente preguiçoso, tanto no seu roteiro, história, atmosfera, sustos. É um filme extremamente preguiçoso, porém, ainda assim, esse filme rendeu muito dinheiro. Então, a indústria, vendo que esse filme rendeu muito dinheiro, ela vai ter a tendência a repetir a mesma fórmula que foi usada nele em outros filmes, gerando cada vez mais filmes preguiçosos e gerando uma visão ruim ao conceito de terror. O que me deixa muito triste porque o terror pode ser explorado de tantas maneiras criativas e inovadoras e a indústria se limita a isso. É uma coisa que me deixa muito chateada e é exatamente por isso que eu vou falar de obras que inovaram e inovam ainda o conceito de terror na minha visão. E o primeiro exemplo disso que eu posso citar é um álbum de música chamado Everywhere at the End of Time. Everywhere at the End of Time, ou traduzindo, Em Todo Lugar no Fim do Tempo, é um álbum pelo artista The Caretaker que foi criado com a intenção de ser uma representação musical do mal de Alzheimer e demência. Para quem tem a má informação do que é Alzheimer, Alzheimer não é só a perda de memória, como popularmente pensado. Alzheimer é um distúrbio irreversível que não afeta só sua memória, mas sua mente inteira. É como se seu cérebro estivesse degenerando e apodrecendo enquanto você ainda está vivo. Aí imagina isso, sua mente ao longo dos anos vai de pouco em pouco desconstruindo, esfarelando. E por mais que você tente e se esforce, não há nada que você possa fazer. É exatamente essa a sensação, essa vulnerabilidade que o álbum traz. O álbum ele só traz uma pequena noção a mais pro ouvinte de como é agonizante estar num estágio assim. O álbum ele é dividido em 6 estágios, juntando tudo a ficar um total de 6 horas e meia. E durante essas 6 horas e meia, o álbum vai lentamente mostrando a degradação da mente do paciente. Isso é mostrado tanto nas músicas, que de pouco em pouco vão dando seu lugar para um caos e confusão de diversos sons, tanto na arte de fundo, que a início você quase reconhece aquilo como um papel ou jornal enrolado, porém, conforme nos próximos estágios, você perde essa habilidade de reconhecer o que é aquela imagem, quase como um paciente que de pouco em pouco vai deixando de reconhecer o mundo ao seu redor. Esse álbum é uma obra-prima, na minha visão, porque ele faz as pessoas terem um pouco mais de noção e empatia por essas pessoas que têm essa doença. Esse álbum ele não é do gênero de terror, porém mesmo assim eu senti medo. Não enquanto eu escutava ele, mas quando eu terminei de escutar, eu senti medo porque algum dia essa doença pode acontecer com um amigo, parente ou até comigo mesmo. Uma coisa que eu não desejo para ninguém. A vulnerabilidade na nossa própria mente é extremamente assustadora às vezes. Saindo um pouco de terror sonoro e indo para uma espécie de terror mais visual, uma ótima pessoa que cria esse terror visual é o artista japonês Junji Ito. Junji Ito, ele é um artista japonês de mangás e sua especialidade são histórias de terror.
As histórias do Junji Ito, elas têm bastante similaridades com o do escritor estadunidense H.P. Lovecraft, que também ele revolucionou e criou esse novo gênero de terror, que consiste basicamente de que no universo afora existem coisas muito além da nossa compreensão, que a mera descoberta ou tentativa de descoberta poderia deixar qualquer pessoa insana ou até levar à própria perdição da humanidade. O Junji Ito, ele tem uma premissa similar, mas não exatamente a forma de narrativa do H.P. Lovecraft. O Junji Ito, ele está mais focado na exploração e deformação de conceitos. Um exemplo disso é a história mais famosa dele, na minha visão, que é Uzumaki. O conceito inicial de Uzumaki é um pouco confuso, mas conforme você lê, você entende. Essa cidade, ela está sendo assombrada pelo conceito de espiral. Inicialmente você segue o ponto de vista da protagonista e você vai conhecendo outros personagens até você chegar nesse personagem, que é um personagem que ele tem uma coleção de objetos em formato de espiral. Inicialmente inofensivo, porém essa curiosidade e coleção vai logo se tornando uma obsessão e consequentemente uma loucura. Ele cada vez mais vai tentando reunir objetos em formato de espiral, até cogitando retorcer seu próprio corpo em formas de espiral. A loucura dele cresce tão grande que chega um ponto onde ele retorce o seu corpo inteiro em uma espiral. É muito interessante analisar esse mangá, porque é interessante ver as formas como o Junji Ito ele pega conceitos aparentemente inofensivos, porém ele retorce e reforma eles para gerar essas histórias de terrores extremamente inusitadas. É muito interessante analisar o traço e estilo de desenho do Junji Ito, porque ambos afetam muito a obra no final, porque como é um mangá, ele não tem certos recursos que uma animação ou um filme tem. O Junji Ito, ele não pode colocar uma trilha sonora, ele não tem como adicionar uma atmosfera. O único recurso que ele tem é a narrativa e a imagem. E você consegue ver que ele utiliza disso muito bem. A cada mangá do Junji Ito você consegue perceber a quantidade de esforço e tempo dedicado a cada obra, a cada mangá. Não só a arte em si, mas a narrativa também. Tudo isso com o objetivo de deixar o mangá o mais repulsível e desconfortável para você. Eu acho muito interessante como o Junji Ito ele pega esses conceitos e explora eles de maneiras criativas. Conceitos inicialmente que não fazem sentido ou que não tem como ser aplicados em formato de terror, ele pega justamente esses conceitos e explora eles de forma inesperada. E o inesperado não é nada mais, nada menos do que o desconhecido. As histórias do Junji Ito sempre estão tentando lembrar o quanto existem coisas por aí que simplesmente estão fora do nosso controle. Coisas que sempre vão lembrar o quão pequeno nós somos. E é exatamente esse o sentimento que o jogo Nine Sense acaba passando. Quando você tá no shopping, como não tem quase nenhuma pessoa, você geralmente se sente um pouco estranho, porque aquele lugar não foi feito para estar assim. Aquele lugar não era para estar assim. O shopping não é para estar vazio com as lojas fechadas. O shopping é para estar cheio de gente, gente andando, crianças correndo.
e alguma coisa não tá certa. É exatamente isso que o jogo na essência faz você sentir. No começo do jogo você é só jogado nesse mundo estranho e você está destinado a caminhar até encontrar uma saída. Conforme você vai explorando essa estrutura, você vai percebendo o quão monumental e grande ela é. Devido à imponência dessa estrutura, você percebe o quão pequeno e indefeso e vulnerável você tá. Porque você tá andando num mundo que não foi feito para você andar. Tá explorando esse mundo inteiro, tentando achar uma saída, porém você nem sabe se existe uma saída. Você tá literalmente explorando o desconhecido. A arquitetura desse lugar, ao mesmo tempo que é magnífica, ela é ao mesmo tempo assustadora. Imagina estar preso em um lugar tão imenso assim, que qualquer deslize, qualquer passo em falso pode levar à sua morte. E na Essence tem esse efeito e causa esse sentimento em você, justamente porque os criadores escolheram fazer essa obra em formato de jogo. Porque se na Essence fosse criado em formato de filme, seria um filme extremamente entediante. Mas como é um formato de jogo, quem está explorando esse lugar é você. Você não é mais o observador, você não está vendo as coisas acontecerem com outras pessoas, você que está ali. Você que está explorando esse lugar e você que está preso. Na Essence é extremamente eficiente devido ao quão elaborado as estruturas do jogo são. Tem um certo cenário onde você se encontra meio confuso aonde você deveria prosseguir, porém você vê esses degraus a meros centímetros da parede. A aflição que causa sobre esses degraus. Imagina você estando ali, você tendo que escalar essa escada, quase meros centímetros de espaço para você pisar. Na essência, não é só um jogo de exploração por essa estrutura imensa, mas é uma jornada. E um outro jogo que também é baseado em uma jornada é o jogo Yuminique. A premissa inicial de Yuminique é que você é essa menininha chamada Madutsuki e você explora os sonhos dela. A maior parte do tempo você anda e explora esse mundo sozinho, o que dá uma sensação de solidão, mas logo preenche pelos mundos surrealistas que os sonhos da Madutsuki apresentam. Eu acho o Yuminiki um jogo muito interessante porque esse conceito de exploração de sonhos e explorar a mente e ver as representações de como o criador de Yuminiki tenta as apresentações que ele tenta fazer sobre a mente da Madutsuki é extremamente interessante. Cada vez mais se encontra investido em explorar e entender cada vez mais a mente dessa menininha. Há muito simbolismo em Uminique e boa parte deles cabe apenas à representação. Por exemplo, na minha visão, a representação constante de olhos e mãos nos sonhos da Madutsuki pode se correlacionar à possível ansiedade que a Madutsuki tinha, ou ainda tem, a pressão de ser observada e julgada por outras pessoas. Porque ao longo do tempo você vai vendo que a Madutsuki, assim como nos sonhos que ela explora sozinha, na vida real ela também é uma pessoa bem sozinha e que não tem muitos amigos. Também há essas garotas que ficam perseguindo a Madutsuki e quando elas te pegam, elas te prendem em um lugar que não tem escapatória. Isso pode se relacionar com um possível bullying que a Madutsuki sofria na escola ou ainda sofre. E é extremamente interessante porque você cada vez mais vai se afeiçoando a Madutsuki, apesar de no jogo inteiro não ter nenhum diálogo, você vai cada vez mais se pôr no lugar dela e sentindo os medos dela, sentindo
se colocando no lugar dela, você se sente vulnerável do jeito que ela tá. Porque, na minha visão, o que Yuminiki representa é que existe essa menina e ela tem muitos problemas. E esses problemas ela tá sempre tentando evitar confrontar eles. E por isso que ela opta por dormir. Porém, quando ela dorme, ao invés dela escapar da realidade que ela tanto quer escapar, ela acaba apenas tendo que reviver esses mesmos problemas e pesadelos. E o que inicialmente era um sonho vira um pesadelo infinito. Um pesadelo que cada vez que você atravessa uma porta, você pode acabar num lugar pior do que da outra vez. Você pode ter que enfrentar um problema pior do que da última vez. E assim você está preso num pesadelo infinito, onde você vai ter que reviver todos os seus problemas para sempre. E se isso não é terror, bem, eu não sei o que é então. Yuminiki, apesar de ser uma aventura através dos sonhos, na minha visão, é uma aventura através dos pesadelos da Madutsuki. Yuminiki me dá aquela sensação, a mesma sensação de quando eu tenho um pesadelo, mas não tem algo visivelmente errado, não é, é difícil elaborar, porque é exatamente sobre isso. Você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer o que é. Bem, esse vídeo é um pouco mais diferente do que o normal. Eu já não faço muitos vídeos, mas essa é a primeira vez que eu tô tentando fazer esse formato de vídeo, porque eu vi bastantes vídeos assim e eu senti a vontade de fazer um parecido, falando sobre as coisas que eu queria falar. É basicamente isso. Eu recomendo muito que você veja todas as obras que eu citei aqui, que você ouça o álbum Caretaker, do Caretaker, né? Que você leia o Uzumaki e os outros mangás do Junji Ito, que você jogue na Essence e o Miniki, que são dois jogos que estão grátis na Steam, você pode jogar sem se preocupar em ter que pagar. E é basicamente isso. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e ter escutado tudo que eu tinha para falar. E é isso. Muito obrigado. Boa noite.